Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá muito difícil hoje, gente, porque eu tô com muito jet lag. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe, e o vídeo de hoje é parte da série Além do Café, que é onde eu falo onde vivem, o que comem, como se relacionam. Mentira, não é isso. É um vídeo que eu falo mesmo sobre o que a gente faz, como é a profissão, pra vocês compartilharem aqui comigo, entenderem melhor o que é ser comissário de bordo. Eu falei no outro vídeo, o primeiro vídeo dessa série, né, como é realmente ser um comissário de bordo, que eu ia gravar um vídeo falando sobre a rotina do que a gente realmente faz dentro do avião. Porém, contudo, todavia, entretanto, é muita coisa pra explicar, gente, mesmo. Sabe assim, quando você vai jogar um jogo novo, e aí uma pessoa lê as regras e ninguém entende, e aí a pessoa fala: vai jogando que você entende. É assim na aviação, quando você entra, é muita coisa pra sua cabeça, e assim, escala é uma coisa que você não entende até você realmente começar a voar. O que você faz dentro do avião também não, porque mesmo que você esteja no treinamento, você aprende mais ou menos o que você tem que fazer, mas é só no dia a dia mesmo que você vai lá e entende, principalmente falando de serviço de bordo, tá, gente? Não tô falando de treinamento de emergência, isso e aquilo, tudo isso a gente treina muito, mas a parte do serviço de bordo você só entende direito de verdade depois que você já tá um tempo voando, né? E é assim que começa, dá uns 6 meses aí que você começa a se orientar melhor. Então, pra eu conseguir explicar o que é que a gente realmente faz dentro do avião, eu senti que eu precisava fazer esse outro vídeo antes, que é como se fosse uma introdução, porque, gente, é muita coisa, tá? Então, assim, vocês tenham calma, a gente vai falando aos poucos, porque senão ninguém vai entender nada, eu acho que ninguém vai nem entender nada do mesmo jeito. No próximo vídeo vai ser um vídeo que complementa esse vídeo, entendeu? A aviação é como se fosse um reloginho, é uma máquina. Tem várias engrenagens, que são vários setores diferentes, e são várias coisas diferentes que tem que acontecer para que a máquina continue funcionando. As engrenagens vão se encaixando e as coisas vão fluindo. Você sempre vai viajar com pessoas diferentes. Todo voo que você faz, toda viagem que você faz, que é o voo de ida e volta, é a mesma tripulação. Mesmo que seja um multissetor, que são vários voos, você saiu e voltou para Dubai com a mesma tripulação, independente de quantas paradas você teve, mas da próxima vez que você for sair de Dubai, vai ser outra tripulação com todo mundo diferente. É muito difícil, porque como é que a gente vai saber quem faz o quê? Nem todo mundo faz a mesma coisa dentro do avião. Existem várias posições. Como é que essas posições são definidas? Como é que a gente define quem vai fazer o quê? E quais são as funções que são diferentes dentro do avião? Todo avião tem um determinado número de portas. Juro. Então, por exemplo, o 777, ele tem 10 portas, 5 de cada lado. E aí a gente refere as posições sendo o nome da porta. Então é sempre R e L de right and left, que é direita e esquerda. Como R1, R2, R3, R4, R5. E a todas as portas da esquerda, como L1, L2, L3, L4, L5, que são as 5 portas, né, de cada lado. E aí, cada uma dessas portas é também referente a uma posição dentro do voo, porque toda porta precisa de um comissário. Sempre, não interessa pra onde você tá indo, quantos passageiros você tem, toda porta precisa de um comissário. E aí você pode ter também as A positions, que são as posições alfa, que são as posições extras no voo. Então você tem R5A, R5A, que é a posição que fica sentada do lado de quem tá aqui na direita. Tem L5A, L5A, que é a pessoa que fica sentada adjacente à porta L5. E também tem as outras posições na frente, R1A, que fica sentada adjacente à porta R1, R1, L2A, que fica adjacente a L2, a R2A, que fica referente a R2. Gente, vocês me perdoem se eu estiver me confundindo com os nomes em português, mas é que eu não tô acostumada a falar esses nomes em português, então vocês perdoam a tia, tá? Aí, então, quem faz o quê? Quem vai ficar sentado em cada lugar? Como é que define? Antigamente, elas eram escolhidas por senioridade, por isso que a senioridade normalmente era algo que importava muito nos voos, o que significa, quanto mais antigo você é na empresa, mais preferência você tem para escolher a sua posição. Por que é tão legal escolher a posição? Porque cada posição faz uma coisa diferente dentro do avião. Todo mundo tem uma preferência. Segura aí essa nota que eu vou falar sobre o que cada posição faz mais pra frente. Então, antigamente era assim por senioridade. Hoje em dia é diferente.
O purser do voo, que é o chefe do chefe de cabine, eu já falei um pouco sobre isso no vídeo de carreira internacional, que eu vou colocar aqui no card. O purser, ele vai mandar um e-mail antes de cada voo para todo mundo quem vai trabalhar em qual posição. Então, o purser é que vai escolher essas posições. E pra ser bem sincera com vocês, eu não sei direito como é que essas posições são escolhidas. O purser normalmente vai tentar dar as posições mais difíceis para as pessoas que são mais sênior. Eu já falei, segura aí que eu vou explicar sobre isso depois. Alguns pursers já mandam esse e-mail com as posições da ida e da volta, então a gente não escolhe mais nenhuma posição. Outros pursers mandam um e-mail com as posições da ida, mas não mandam com a posição da volta, e aí normalmente na volta a gente escolhe as posições por senioridade. Não necessariamente a gente vai viajar a ida e a volta na mesma posição. Às vezes pode ser que sim, mas a grande maioria a gente muda de posição no voo da volta. E tem alguns pursers que não mandam no e-mail a posição do voo da volta, mas eles escolhem do mesmo jeito. Ou para quando é bate e volta, que é um voo mais rápido, que a gente não tem pernoite, às vezes eles não mandam um e-mail com as posições e a gente escolhe daí por senioridade. Ou também, no voo da volta, se a gente escolher por senioridade, no voo da volta normalmente vai ser por junioridade, não sei falar essa palavra. Começa de baixo pra cima daí. Então quem é o mais novo da tripulação vai ter uma oportunidade de escolher uma posição melhor. Então se for de cima pra baixo, no próximo voo vai ser de baixo pra cima. Acho que deu... Espero que tenha ficado claro. Então pode ser escrita de 4 maneiras aí, recapitulando. Primeira é o e-mail do purser que chega com as posições da ida e da volta. O e-mail do purser que chega só com as posições da ida e depois na volta vai por senioridade. O e-mail que o purser não manda, e aí se for por senioridade na ida, na volta pode ser escolhido de baixo para cima. Não mandou e-mail com as posições da volta, mas ele escolhe do mesmo jeito. No bate-volta, gente, quando a gente escolhe as posições, a mesma posição para ida e a volta, porque é um dia só, por uma série de fatores que eu vou explicar mais pra frente. Não vale a pena trocar de posição no chão, né? Porque a gente foi e já volta no mesmo avião, fazendo a mesma coisa sem desembarcar nem nada, então vai todo mundo na mesma posição na ida e na volta, mas isso... Então, quando eu recebo esse e-mail do purser, eu já sei o que é que eu vou fazer naquele voo. Por isso que é tão importante saber qual é a sua posição, gente, porque você já vai preparado para o que você vai ter que fazer dentro do voo, exatamente o que você vai ter que trabalhar, você já sabe com a sua posição pré-escolhida. Então, voltando aí ao 777, que foi esse exemplo que eu dei para explicar para vocês, depois eu vou mostrar do 380. Quando a gente chega no avião, cada comissário já sabe então qual vai ser a sua posição, então já vai para o seu jump seat, que é o assento retornável, né? Aquele assento que você vê que fica grudadinho perto do lado da porta no avião. Aquilo é um jump seat, é onde os comissários ficam para pouso e decolagem, e é também o que define a sua área de responsabilidade. Quando você entra no avião, você já vai direto para sua área e você sabe que aquela área ali, ela é de sua responsabilidade. O que isso significa? Todos os equipamentos de emergência que estão naquela área, você que tem que checar. Então você entra no avião, checa lá já os seus equipamentos, o seu PA, que é o interfone, para ver se tá funcionando. Você olha a sua porta para ver se a sua porta tá certinha, se não tem nada de errado com a sua porta. E aí o purser vai te falar para fazer os cheques de segurança. Mais sobre exatamente o que é que a gente faz, eu vou explicar no próximo vídeo, porque senão vai ficar inviável, gente, tá? Mas aí então você já sabe qual é a sua área para fazer exatamente esse cheque de segurança, que é um cheque que a gente faz antes de todo mundo embarcar. E também essas posições correspondem às portas e às cabines. Então, sempre quem é da primeira classe vai trabalhar sempre aqui nessa R1, L1. Quem é da business class, né, da executiva, vai trabalhar R2, L2 e as posições As. E embaixo todo o resto daí são as posições que ficam na econômica. Aí, então, o purser falou pra mim que eu vou trabalhar de R2. Agora eu sou da executiva. Então eu vou chegar na R2, já vou guardar minhas coisas por ali, vou fazer o meu cheque, lá, e eu sei que é aquela minha área. Quando os passageiros embarcarem, eu tenho que estar naquela área de responsabilidade. Então eu vou ajudar os passageiros a embarcar naquele setor que eu sou designada, e também eu, na executiva, vou servir os passageiros naquela área específica, assim como na primeira classe também. A sua área de responsabilidade vai ser também a área que você trabalha para o serviço de bordo.
Na econômica, você tem aquela área designada também para fazer os cheques e para embarque, mas depois, quando o serviço de bordo começa e ele já começa no embarque, não tem mais uma posição designada na econômica. Você vai trabalhar aonde tiver que trabalhar. Mas isso é só na econômica. Na primeira classe e na executiva, você vai trabalhar sempre na sua área designada, porque fazem um serviço mais pessoal, certo? Então, eu vou me apresentar para os meus passageiros, então as pessoas sabem que eu estou responsável por aquela área naquele voo. E aí, as posições As vão ser ou para os supervisores. Sempre tem 2 supervisores trabalhando no 777, que é o supervisor que vai ficar responsável pela business, executiva, e o supervisor que vai ficar responsável pela econômica, e quem é responsável pela primeira classe é o purser. Então esse supervisor que tá trabalhando na business, ele vai ficar sentado na posição R2A, e o supervisor que vai trabalhar na econômica vai ficar sentado na L5. Então essas posições são de supervisores. Na econômica o supervisor não tem uma posição A, ele é responsável pela porta. E aí o resto das outras posições As que tem são referentes às pessoas que vão ser os galley operators, que são as pessoas que operam a galley. Galley, pra quem não sabe, gente, é tipo a cozinha do avião. É onde ficam todos os equipamentos para o serviço de bordo, os fornos, lá. E a pessoa que é o galley operator, ela fica responsável pela galley durante o serviço de bordo. Então é a pessoa que vai ficar responsável por esquentar as comidas que a gente vai servir, montar os carrinhos. Isso tudo, todo mundo ajuda durante o voo também. Mas a responsabilidade do galley operator é fazer meio que as coisas fluírem durante o serviço de bordo. Por quê? Eu sou galley operator, eu montei todos os carrinhos, tudo lá, e aí você, que é um outro comissário, trabalha na econômica, pega esse carrinho e vai começar o serviço de bordo. Depois que eu montei todos os carrinhos da minha galley, o último que sobrar, eu vou pegar e vou trabalhar também. É confuso? Eu falei que é, querido, não falei que ia ser fácil. E no 777, a econômica tem 2 galleys, a gente chama de mid galley, que quem é o galley operator dessa mid galley é o R5A. R5A. E aí a aft galley, que é a galley que fica atrás, quem é responsável por essa galley é o supervisor. Então o supervisor vai ser o galley operator lá de trás. Então normalmente tem um número X de carrinhos que saem da galley do meio, e normalmente tem um número X de carrinhos que saem da galley lá de trás. Quem tiver disponível pega esse carrinho e vai. Mas o galley operator, ele fica encarregado de cuidar dessa parte da organização. Eu sempre falo que se você tiver um galley operator ruim, gente, o voo já fica muito mais confuso. Quando o serviço começa, às vezes o voo é meio curto, ou enfim, você tem mais de um serviço por voo. Se o galley operator não é uma pessoa organizada, desanda o voo todo, porque você já precisa meio que ter uma noção do que é que vai acontecer no próximo serviço ou durante o serviço, já deixar as coisas meio preparadas, porque senão tudo demora demais. Então normalmente as pessoas que vão fazer a galley são pessoas que são mais seniors, pessoas que já estão na companhia há mais tempo e têm uma noção maior de como acontece o serviço de bordo, do flow que a gente chama, que é a continuidade do serviço. E aí, então, essas posições são mais definidas para pessoas que têm mais senioridade, mas não necessariamente. Todo mundo tem que saber fazer a galley, mas isso é uma coisa que você não aprende durante o treinamento. Então é realmente botando a cara e tentando fazer. Quando eu estava na econômica, era a posição que eu mais gostava. Na executiva, quem vai ser o galley operator é o L2A, L2A, que é a pessoa que fica responsável pela galley. Executiva tem uma galley só, e a primeira classe, que também só tem uma galley. É mais ou menos isso no 777. A porta de avião tem uma escorregadeira, que é, no caso de uma emergência, a gente abre a porta, a escorregadeira infla e todo mundo, né, desliza para liberdade e segurança. Então, por isso que você tem que ter um comissário responsável por cada porta, para se tiver algum problema e alguém tiver que abrir aquela porta, não vai ser uma pessoa que não sabe o que fazer, vai ser uma pessoa treinada que sabe exatamente como abrir aquela porta e o que fazer no caso de uma emergência. Só que essas escorregadeiras, elas não ficam armadas do começo do voo, né? Quando a porta tá fechada normalmente, ela é só uma porta, ela não tem nada de emergência. Então, depois que todo mundo embarcou, a gente fechou todas as portas, o purser vai fazer um anúncio que é para todos os comissários armarem as portas. A gente para o que a gente estiver fazendo naquele momento, vai até a porta que você é responsável da sua área,
arma, né, a escorregadeira. O avião, gente, é gigante. E se a gente não tivesse isso, quem vai saber o que fazer o que, checar o que? No 380, a ideia é a mesma, só que é um avião muito maior. O que muda é só o número de comissários que você vai ter. No 777 vão ser 10 comissários, um para cada porta, mais as posições A. Então, são 5 posições A. Então, são 15 comissários. Às vezes, gente, se você tá com... Se de repente aconteceu alguma coisa e não tem suficiente, não tem comissário suficiente, o que é normal de acontecer, eles tiram algumas posições A, mas sempre tem que ter um número pra cobrir porta. Então, normalmente é muito comum a gente voar sem o L5A, que é uma posição que é só uma pessoa extra, que faz muita diferença durante o voo, mas ela não tem nenhuma responsabilidade com porta, ela não tem nenhuma responsabilidade de fazer galley, lá. Então, L5A, normalmente, às vezes, a gente voa sem. Então, sempre tem que ter alguém pra cobrir a porta, com certeza absoluta. Ah, e também, essas posições definem quem é que vai fazer o duty free dentro do voo. A gente vende duty free na Emirates, mas não é todo mundo que faz todo o voo. Então, no 777, as posições que fazem duty free são L2 e R1. Então, são essas duas posições que fazem o duty free. São 2 pessoas por voo. E no 380 são 4 pessoas por voo, porque são 2 andares. Mas eu vou explicar sobre o 380 agora. Então, no 380 já são 16 portas. São 10 embaixo e mais 6 em cima, porque são 2 andares. A primeira classe e a executiva ficam no andar de cima e são 6 portas, 3 de cada lado. A econômica fica toda embaixo e aí são 10 portas, 5 de cada lado. Vai ser a mesma coisa, só que aí muda um pouco a denominação dessas portas, porque como a gente tem main deck e upper deck, que é o deck principal e o deck em cima, o andar de baixo e o andar de cima, muda a denominação das portas, porque a gente tem 2 portas número 1, aí em cima e embaixo, 2 portas número 2, em cima e embaixo. Então, a gente vai definir cada porta por main deck, então MR1 ou upper deck, o R1. E aí, assim vai. O R1, o R2, o R3, o L1, o L2, o L3 e embaixo MR1, MR2, M3, M4, M5 e do outro lado ML1, ML2, M3, M4, M5. No 380 é a mesma coisa, gente. Você vai receber o e-mail, mesma coisa do 777. Você recebe o e-mail com a sua posição pré-designada e aí quando você entra no voo, você já sabe exatamente onde você vai, o que você vai fazer, qual área você tem que cuidar. No 380, quem vai ser galleys na econômica são só os supervisores, tem 2 galleys também pra econômica, uma na frente e uma atrás, e os supervisores que cuidam dessa galley. O supervisor vai ser ML5 e o outro vai ser ML1. Aí em cima, na executiva, tem um comissário que vai ser o Galley Operator e na First Class também vai ter um comissário que vai ser o Galley Operator. E aí tem um supervisor a mais no 380 são 2 supervisores na econômica, um pra cada Galley, mais um supervisor que vai trabalhar na Business e ele fica sentado lá na frente. Ele vai ser o L1A. E a gente tem algumas outras posições extras pra Business Class. Nós temos só 4 portas na Business, né? Que é o 2, o 3, que são na Business, mas a gente precisa de mais pessoas pra trabalhar na Business, porque são 76 passageiros, então a gente precisa de mais pessoas trabalhando na Business. E aí, então, quem vai fazer a Galley vai ser ML3A, o que significa que pra pouso e decolagem essa pessoa não vai estar sentada lá em cima. Ela vai ter que descer até a econômica e vai ficar sentado do lado da pessoa que é ML3. Aí a gente tem também quem vai fazer o Duty Free, que é ML4A, então vai ficar sentado lá embaixo também com quem é o ML4. E o Jump Seat tem 2 assentos, então a pessoa que fica responsável pela porta e a outra a posição A. E aí tem também o MR4A, que também trabalha na executiva, e aí desce e fica sentado lá pra pouso e decolagem só. E aí o lounge, pra quem não sabe, no 380 a gente tem o lounge, que é um bar a bordo, e aí tem uma pessoa que vai ficar responsável, é sempre essa pessoa que vai trabalhar nessa posição, que é o R1A. Então quando você recebe o seu e-mail e você vê que você vai ser o R1A, você já sabe que você vai trabalhar no lounge. Você tem a posição ML3A, você sabe que você vai trabalhar na galley. Tudo isso é designado já antes, né? Todas as outras posições que não tem galley, não tem duty free, são pessoas que vão trabalhar na cabine, fazer o serviço de bordo normal. Cada posição tem aí sua peculiaridade
quantidade, mas algumas são mais, porque faz duty free, algumas são menos. Por isso que muitas pessoas têm algumas posições preferidas, como eu preferia na econômica fazer a galley. Então eu sempre voava de R5A, porque naquela época ainda podia escolher por senioridade e eu já era uma pessoa bem senior na econômica, porque eu demorei um pouco mais pra ir pra business, como eu falei naquele vídeo da carreira. Eu acabei ficando bem sênior na econômica, né? Eu era mais velha que muita gente que tava voando lá. Então eu sempre escolhi a galley. Era, nossa, minha posição favorita, porque sou muito organizada. É uma posição que você fica um pouco mais introvertido, assim, lá dentro, né? Durante o embarque, essas coisas, você tá meio que preparando a galley já pro serviço. E eu fazia tudo meio que em solo já. Preparar carrinho, preparar várias coisas que você precisa preparar pro serviço. Eu já ia preparando tudo e deixando tudo preparado antes pra durante o voo não ser tão corrido. E assim, na econômica, quando você tá na galley no 777, você trabalha no serviço de bordo também, faz carrinho. Na executiva, quando você tá na galley, você não faz o serviço de bordo, você só fica na galley, tanto no 777 quanto no 380. Eu nunca fiz ainda a galley do 380, gente, porque ela é enorme. A galley, ela é diferente da econômica para business, porque os serviços são muito diferentes. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E foi isso, gente. Essa é a introdução que a gente realmente faz dentro do avião. Tem várias posições diferentes dentro do avião. Quem decide essas posições é o purser, sendo ele designando a área antes ou fazendo por senioridade, vai depender do purser, do seu voo. E aí cada posição vai ter suas diferenças. No 380, quem faz o duty free na econômica é a M3. Quando a gente fala M3 ou U3, eu quero dizer que são as duas portas, ML3 e MR3, mas em vez de ficar falando a gente fala só M3, que são as duas portas já. Então é o M3 que faz na econômica, na executiva, na business class, quem faz é o ML4A e na primeira classe o R1. E é isso, gente, são essas as posições que a gente tem durante o voo. Eu acho que depois que você pega o esquema fica muito simples, porque cada número corresponde a uma porta, cada porta corresponde a uma posição, cada posição corresponde a uma área. Então acaba ficando mais simples depois que você vê. E aí cada área definida tá no manual, mas é uma coisa que você aprende aí voando, né? Na Azul, quando eu voava no Embraer, eram 3 comissários só. Na verdade, assim, a pessoa que ficava sentada lá na frente, que é o líder, 4 portas e 2 janelas de emergência, né? Na Emirates não tem janelas de emergência nos aviões que a gente voa, mas na Azul tinha. Quem ficava sentado na janela de emergência eram os passageiros. E aí nas portas, a porta da frente, que era a Lima, a gente usa o alfabeto fonético. É L de Lima, R de Romeu, tanto na Emirates quanto na Azul, na aviação no Brasil e internacional, a gente sempre usa o alfabeto fonético, então vai ser a mesma coisa. No Brasil, então, na Azul, quem voava de Lima 1 era sempre o líder do voo e ele ficava responsável pelas 2 portas. Agora, porque a regulamentação permite que ele fique responsável pelas 2 portas. E lá atrás, aí, uma pessoa ia voar de Romeu 2, que é a porta que fica lá atrás, que é a R2. Então, essa pessoa fica responsável pela porta direita e o Lima 2 vai ficar, são os 2 comissários auxiliares, fica responsável pela porta da esquerda. E aí as posições também definiam o que você ia fazer dentro do avião. A pessoa que era o líder e o R2 ficavam fazendo o embarque em cada porta e o Lima 2 fica na cabine ajudando os passageiros a embarcar. Aí durante o serviço também, o líder, ele tira pedido e faz bebidas, e o L2 também faz pedido de bebidas, entrega de bebidas, e quem é o Romeu 2, o R2 vai trabalhar as cesta de snacks que a gente tinha na Azul. Pode ser que hoje esteja diferente, gente. Eu não sei como é que eles estão fazendo no Airbus, porque eu nunca mais perguntei pros meus amigos e tal, mas assim, a ideia é essa. Cada porta é uma área e cada que você faz dentro do avião é definido por essa posição. Então é isso, eu espero que não tenha ficado muito confuso. E se vocês ainda têm dúvidas, por favor, coloquem aí no comentário que eu tento responder vocês. Se vocês quiserem falar diretamente comigo, porque assim, os comentários aqui no YouTube, gente, eu quase não tô conseguindo responder, porque são muitos de verdade e sai do meu controle, mas no direct do Instagram eu respondo todo mundo, mesmo que eu demore um pouquinho mais pra responder, eu sempre acabo respondendo todo mundo, porque é mais fácil de eu falar com as pessoas ali, o número de mensagens é muito menor do que eu recebo aqui no Instagram. Então, se tem alguma coisa que você quer falar comigo e tem certeza que eu vou responder, fala comigo lá no Instagram. E eu acho que é isso, eu espero não ter ficado tão confuso e a gente vai falando com mais
mais calma do que cada posição faz e como é o serviço de bordo e o que a gente realmente faz até chegar no avião no próximo vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus coleguinhas que querem ser comissários. Se inscreve, gente, aqui no canal, porque, né, tô aqui fazendo vídeo pra vocês e de vez em quando sai vídeo. Um beijo, até a próxima!